Gente, bom dia. Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Então, o que acontece? A gente está aqui vivendo uma situação muito particular no mundo, né? E aí o Dose Diário, então, vai ser por um período, assim, substituído por uma nossa versão aqui estranha e diferente, que é o... Não sei, que é um negócio que a gente vai fazer junto. A Flor tá dizendo que quer fazer vídeos todos os dias. Eu tô achando muito maneiro. Vamos ver se vai rolar. Não, vai rolar. Vai porque rolar? eu não sei se a gente não sabe se a gente chama de dose diária ou se a gente chama de Diário de casal. Ou quarentenados. quarentenados. Ou... Vocês podem escolher. O que vocês querem? Aí, a partir de amanhã a gente faz assim. Teoricamente isso vai acontecer todos os dias, a gente pode fazer uma musiquinha nova. O lance é a gente ficar junto, né? Nas próximas 2 semanas, que é o tempo que a gente tá sem sair de casa. Acho que vai ser mais que 2 semanas. Se for mais de 2 semanas, estaremos aqui todos os dias, então. Pra você que tá Vocês em casa. acreditam nisso? Pesquisa agora. Vocês acreditam nisso? Que a gente vai estar aqui de fato por 2 semanas aqui? Eu acho que 2 semanas é o tempo que Não, que você vai fazer vídeo a todos os OMS dias tá mandando a gente. comigo, Vou todos fazer os vídeo dias. todos os dias com você. Bom, então... Não chega muito perto. A gente tem muitas coisas pra falar. Muitas coisas. Ontem eu já fiz o vídeo de ontem, já foi um pouco sobre essa nossa situação. Vou botar aqui, se você quiser olhar, que o vídeo chama Quem é Você no Fim do Mundo. Mas eu acho que a gente tem muitos assuntos que a gente pode aproveitar esse momento de desvio na norma, de quebra, de ruptura, de tipo, caraca, o que vai ser agora? Para entender coisas sobre a gente, sobre o mundo, sobre o nosso tempo, sobre como a gente vive a nossa vida, sobre o que importa, o que não importa, o que você experimenta ou não, e assim vai. Então a gente vai ser maneiro se a gente conseguir fazer isso, que a gente vai poder ficar meia hora junto todo dia aqui falando umas paradas, voltando, conversando e tal, entendendo. Eu vou adorar se isso realmente acontecer. Parece que o cara tá empolgado com a... Nesse sentido eu tô. É porque eu acho que talvez a gente tenha... um monte de gente já falou isso, não sei o que, uma oportunidade. Mas, falando sério, a gente talvez tenha uma oportunidade de revisar a maneira com a qual a gente vive. Tá certa a maneira com a qual? Não, né? Na maneira... Enfim, não importa. Todo mundo entendeu. A vantagem de partilhar uma língua é que a gente se entende. Eu acho que a gente pode tentar repensar talvez a forma que a gente vive e pensar que talvez a gente tenha que parar. Talvez a gente tenha que parar. Ontem eu falei pro Emanuel, a gente tem que fazer um vídeo todo dia, porque eu tô me dando conta que o mundo tem que parar. Então a gente vai fazer um vídeo todo dia pra gente parar. Não, a gente não vai parar, a gente vai estar aqui fazendo um vídeo todo dia, mas a gente tá em casa, tá tudo bem aqui, a gente não tá doente a princípio, né? Meio que a gente tá se cuidando do Martim, das coisas, da mãe do Emanuel. A minha mãe não é grupo de risco, que bom, mas a minha avózinha, por exemplo, já foi lá pro sítio com meus 5 tios, o que eu não achei boa ideia, mas eles acharam ótimo, estão de máscara, enfim. Cada um com a sua maluquice, né? E eu imagino que todo mundo aí em casa esteja nessa maluquice também. A TV Globo, por exemplo, parou, gente. Os estúdios pararam. Isso nunca aconteceu na vida da televisão brasileira. É uma coisa muito louca. Os estúdios todos parados. Eu ia fazer uma novela agora, eu ia começar a gravar no mês que vem. Não sei o que vai acontecer da minha novela. Então, acho que tá todo mundo um pouco com a vida meio assim, meio tanta incerteza que você não sabe o que você faz. Você acorda de manhã e fala assim, o que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como é que vocês estão. Se vocês podem trabalhar de casa, se tá home office, se vocês estão saindo, se vocês estão indo trabalhar. Como é que é? Escreve aí, como é que vocês estão? A gente falou com a nossa diarista, Carla, que ela tem que ficar em casa e a gente, mesmo assim, vai pagar ela, obviamente. Mas eu não sei se eu vou ter pagamento. Graças a Deus, o YouTube aqui vai continuar pagando a ninharia que eles pagam pra gente ficar aqui fazendo vídeos diários. E... O quê? Não posso falar isso? Pode, claro. Mas eu fiquei pensando que talvez realmente a gente tenha que parar. Todo mundo tem que parar. E tem que perceber que essa maluquice que a gente tá fazendo da nossa vida, que é trabalhar em primeiro lugar, não tá funcionando pro mundo. Essa maluquice da gente achar o quê? Não, porque eu não sei se tem conexão direta uma coisa com a outra, né? O coronavírus não tem a ver com isso? Em que sentido? A gente não sabe o que tem a ver. A gente não sabe como surgiu o coronavírus, né? Se foram os Estados Unidos que resolveram produzir o coronavírus. Não, claro. Aí todas as pessoas loucas no WhatsApp também mandando, tipo, né, teorias da conspiração. Os Estados Unidos, eles fizeram o coronavírus para acabar com a produtividade da China. Sim. Aí a China diz, não, os americanos produzem... sei lá. Aí os americanos falam que a China produziu
o coronavírus para fazer alguma outra coisa que a gente não sabe o que foi? Eu acho assim, tem hipóteses, eu vou tentando esses dias, a gente vai lendo muitas coisas diferentes, achando canais de informação muito diferentes e alguns absurdos, outros interessantes, assim, tal. Eu vou tentando nesses dias e botando referências que podem ser legais na descrição do vídeo, assim, de canais, tipo de pessoas sérias, assim, Tipo infectologistas. O texto do Zizek que eu usei ontem, que é sobre o potencial subversivo dessa situação que a gente vive, como que ela pode servir para modificar os nossos caminhos na humanidade, como a peste bubônica, por exemplo, serviu lá para acabar com o feudalismo, lá em 1300, 400 e tal. Enfim, é claro que eu não acho... Bom, é tipo, muito diferente. Aí tem gente aí que vai dizer... Cara, mas não é nada disso e tal, como assim? Isso é paranoia, isso é histeria, isso é exagero e tal e tal. Eu até entendo essa reação, e aí isso é muito interessante de ver como cada um reage à situação, assim, na minha opinião, assim, isso é muito legal, de ver como que você reage, quem é você, por isso que eu fiz esse vídeo de ontem, como é que você lida com essa situação. A gente, mesmo na sexta-feira... Tava negando a coisa. Tava totalmente assim, a gente foi meio jantar fora, e tava todo mundo jantando fora, meio tava normal a vida, ninguém tava... Aí a gente chegou na casa do irmão do Emanuel, e tava o irmão do Emanuel e a mulher meio em pânico, e a gente tipo... Eles estão em pânico. Será que é tão grave assim? Não, acho que talvez... Então talvez a gente tenha que ficar em casa. Na verdade, na sexta a gente já tava meio assim. Será que a gente sai? Vamos sair rápido. A gente sai rápido, pega o Martim e volta pra casa. A gente já tava meio assim. Sim. Eu já tinha falado que a Carla não devia vir. Sim. Mas aí vai acontecendo. Então, no vídeo de ontem, as pessoas comentaram muitas coisas interessantes. Tem gente que tá falando, isso é uma bobagem e tal. A gente tem chikungunya e dengue, que está preocupado com coronavírus e não sei o que e tal. Tá. Aí uma médica, desculpa te interromper, mas uma médica falou uma coisa muito simples, mas muito sábia. A gente não vai deixar de ter todas essas outras doenças porque agora existe um vírus novo acontecendo. A gente vai continuar tendo todas essas doenças. Esse é o problema, né? O problema é o nosso sistema de saúde que é uma cagada, louca. Como é que pode, gente? O Brasil inteiro tem 40 mil leitos de UTI. O Brasil inteiro tem 40 mil leitos de UTI. Repetindo, é muito bizarro. E aí o investimento dos governos, aí não posso nem falar desse governo especificamente, mas o investimento em infraestrutura, né? Que é uma coisa que talvez a gente também, e aí nesse sentido a gente pode ser que os governos do mundo inteiro comecem a pensar que a gente precisa de um sistema de saúde que realmente dê conta da população dos países, que realmente seja justo com as pessoas, que realmente a pessoa vá no hospital e possa ser atendida. Como é que faz isso? Então eu acho que nesse sentido talvez isso sirva para a gente pensar assim, no que a gente está fazendo com o mundo que a gente está vivendo. E, de certa forma, o vírus é uma coisa que a gente não sabe se alguém fez isso, mas ele veio da natureza, de alguma forma, né? Teoricamente, ele veio de animais e tal. Aquela hipótese de quase sempre. Sempre, né? Veio dos animais. O ponto sobre... Só para falar rápido, porque eu acho que a gente não tem que ficar aqui falando exatamente sobre o vírus, porque a gente não é especialista nisso, obviamente não é. Tem muita gente que é e pode falar muito melhor que a gente. Mas o que a gente está... O que se coloca o vírus não é tão importante e tal. Então, se alguém aí está pensando ainda, cara... Não é tão forte assim, é uma parada assim muito fraca, uma gripe qualquer e tal. Eu até entendo pensar isso e tal, mas o problema é que como ele tem um tempo de incubação longo, assim, o troço, 7, 14 dias e tal, ele se espalha muito rápido. Então, por mais que o índice de gravidade dele para cada pessoa seja pequeno, ele é um problema em termos de saúde pública geral. Assim, todo mundo já falou isso, estou repetindo, tá no jornal, em todos os lugares, estou repetindo porque... Sei lá, porque sim, porque acho que também é nossa função aqui de algum jeito. Então, concretamente, ele pode não representar um risco para você e tal, mas ele representa um risco para o sistema de saúde geral do país, como a Flor estava falando. A gente tem muito pouca estrutura para receber as pessoas. Então,
que curva é essa que a gente vai ter? Todo mundo já falou isso também, que vai ser tipo uma curva da Itália, tipo uma curva da Coreia, ou sei lá, da Malásia, enfim, que são curvas mais lentas. Todo mundo não tem vacina que vai aparecer no mês que vem, não tem como, porque as vacinas têm que ser testadas, isso tem uma janela longa para testar as vacinas e tal. A gente pode descobrir agentes antivirais assim que aplaquem a coisa, estão testando, tem uma porrada de gente testando isso, vocês imaginam, no mundo inteiro agora. Mas, de qualquer forma, as pessoas vão se infectar. O lance é saber se vai ser assim, tipo, de uma vez. Como parece que São Paulo, acho que é a situação mais preocupante agora do Brasil. Não sei amanhã. Estou falando isso na terça, né? Amanhã já vai ser totalmente diferente. Hoje a gente teve já a primeira morte e tal. Em São Paulo. Mas o que a gente queria falar... A gente vai fazer o vídeo para falar sobre... A gente vai falar sobre várias coisas, são vários vídeos. Mas só queria dizer o seguinte... não é um índice de risco alto, talvez para você, assim, mas como um sistema, porque ele se espalha tão rápido, por isso é um problema sério para a saúde pública, entendeu? Pro país, assim, é um problema sério. Eu teoricamente, não tenho risco, assim, tal, mas eu vou ficar aqui em casa, sacou? Por muita sorte eu posso. Tem gente que não pode ficar em casa. Tem gente que tem que sair. Aí é o problema do sistema de trabalho. E eu queria só dizer, abrir um parênteses rápido para dizer que o Emanuel realmente não tem nada. Porque antes do coronavírus, ele fez todos os exames que um ser humano pode fazer. E quando eu digo todos, são todos mesmo. Ele fez um exame de sangue que o pedido era desse tamanho, era uma quantidade de coisa que ele estava testando, então eu não sabia nem que existia. Ele fez tomografia. É tomografia? Não, ressonância. Ele fez ressonância. Ressonância jamais, sou claustrofóbico, não entro naquele tubo nem. Era tomografia? Tudo tomografia. Ele fez tomografia da cabeça, do tórax, do que mais? E do abdômen. E ele fez uma tomografia, cara, que é uma parada assim, muito do além, que o plano de saúde dele nem cobria, que teve que ser um pedido especial, que você toma uma parada que você vê tudo do seu coração. Chama angiotomografia computadorizada. Então, esse ser humano... Tô suado, tô um pouco suado. Que já é um ser humano hipocondríaco, maluco, vocês podem imaginar ele no coronavírus. Aí meu médico descobriu um pouco de catarro no meu pulmão, e aí isso virou uma questão. Cara, e aí agora ele tá tomando vários remédios aí, que sei lá por que ele tá tomando, mas ele tá tomando. Então, ele já tá assim, ó, nossa, tô uma dorzinha aqui. Não, você também tá, mas eu eu testei... E olha que eu nem sou hipocondríaca. Eu testei, como eu tinha esse exame pra fazer, eu fiz ele no sábado agora, eu testei a PCR, que é a proteína C. Só que ele foi, desculpa falar, mas ele foi no hospital, tipo assim, na última semana, 5 vezes. Tinha uma chance E eu tava grande. assim, cara, a pessoa não pode sair de casa, você tá indo no hospital. Enfim. Eu quero no momento coçar o meu nariz, mas eu sei que não pode, então não vou coçar. Mas eu queria muito. Que é um lenço? Bom, mas então... E aí a gente vai então pensar algumas paradas aqui. Você quer ler o que você ia ler? Achei que você ia ler Eu queria dizer que nesse período, uma coisa que pode salvar a vida das pessoas... Não literalmente, assim, né? Mas pode salvar quem tá aí, quem sem poder sair de casa, ou que tá trabalhando de casa, ou sei lá o quê. É ler. Por quê? Acho que a gente está consumindo muita informação da TV, dos WhatsApps, dos grupos da família, não sei o quê, e a gente vai ficando um pouco, tô falando por mim, a gente vai ficando um pouco desesperado, panicado, achando que realmente o mundo vai acabar. E eu, sinceramente, acho que ninguém imaginou, né, que a gente ia estar passando por isso, porque parece um filme catástrofe, parece Contágio. O filme. Acho que muita gente imaginou que a gente tá passando por isso, amor. Você acha que muita gente imaginou? Vocês imaginaram? Eu nunca imaginei que na minha vida eu ia estar passando por um negócio desse, assim, a gente não pode sair de casa. Parece filme mesmo, assim. As fronteiras da Europa estão fechadas, os aeroportos, ninguém mais pode sair dos Estados Unidos, nem entrar, aeroportos fechados, já falei isso, né? Sei lá, tudo fechado, bares fechados, escolas fechadas. É tipo, eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso. Entendi. Na vida. Eu acho que os mais fóbicos imaginaram coisas muito diversas, assim. Eu nunca achei que os filmes catástrofe lá dos Estados Unidos fossem ser... Você imaginou, não levou a sério, você imaginou. Você falou, imagina se isso acontecesse, claro que você... não, eu imaginei, mas eu não levei, nunca achei. Isso, gente, sempre olhei esses filmes e falei, gente, isso nunca vai acontecer, gente. O filme catástrofe funciona porque você imagina, justamente, né? Mas você fala, isso não vai acontecer, isso não é real. Porque a gente tem... Eu indiquei ontem, filme, não é real. Eu vou indicar hoje de novo. A Peste. Eu vou ler A Peste na próxima semana. No momento, eu tô lendo 100 Anos de Solidão, então era disso que eu ia falar. Que
Ah, e tem um outro, uma pessoa falou, não lembro o nome dela agora, mas esse aqui, ó, a Peste, ó. Pra ler aqui. Do Camus. Cadê? Entra aí. Entrou. A Peste, do Camus, tá? E o outro que é muito bom também, lembrei, na verdade uma pessoa que indicou aqui no comentário, é o Ensaio sobre a Cegueira. Cara, é total Também é Ensaio sobre a muito bom pra Cegueira. esse momento que a Total, gente vou tá quase vivendo. reler. Tá totalmente Ensaio sobre a Cegueira também. Mas é que o Ensaio sobre a Cegueira, ele é, como narrativa, bem melhor do que o coronavírus, né? Porque é uma narrativa alegórica, assim, Porque é exatamente. Mas o coronavírus também Porque é uma a narrativa. cegueira, né? Porque a coisa Eu da sei, mas o cegueira... coronavírus também é uma narrativa muito interessante pra gente pensar sobre o nosso mundo, assim. Por quê? Posso falar ou você quer coisar aí? Porque eu tenho coisas que eu tô muito aqui querendo Então falar. fala. É que eu ia ler aqui um negócio, mas eu só queria dizer que eu tô lendo 100 Anos de Solidão. Se alguém já leu, leia o outro, mas se não leu, leia. Eu não tinha lido ainda. Eu mentia, dizendo que tinha lido, mas era mentira. Eu acho que eu faço muito isso. Às vezes, dos clássicos, assim, eu digo que eu li, mas é mentira, nunca li. Li apenas a orelha, sei do que se trata, porém, nunca li. E aí tem aqui a carta, nessa edição que eu tô lendo, tem a carta do Gabriel Garcia Marques agradecendo ao Prêmio Nobel, já que ele ganhou o Prêmio Nobel com esse livro, especificamente. Foi com esse livro? Não, ele ganhou pela obra, né? Eu acho que você sempre... Não sei também. Eu acho que Sempre você pela ganha obra. por um livro específico. É? Acho que é meio que sim. Você ganha num livro, entendeu? Você não ganha... Por um livro ou pela obra? Eu Não acho sei. que é achava por que um... era pela Eu obra, acho que é pela por obra. um livro. Acho que é por um livro que você ganha. Então vamos lá. Tanto que a polonesa que eu tava lendo ganhou por aquele livro, que eu posso indicar também outro dia. Sobre os ossos dos mortos. Tá bom. Eu acho. Mas eu não vou ler porque não sei se faz sentido. Então deixa eu falar o que eu ia falar. Então, o que que eu acho, por que que eu acho que o coronavírus é uma alegoria interessante pra gente pensar? Porque ele coloca pra gente as questões a respeito do medo, né? A respeito também do nosso delírio de potência, assim, de que a gente é invencível, de que a gente é Deus, de que a gente pode enfrentar a natureza, modificar a natureza, fazer o que a gente quiser. Isso que é uma coisa que você tem falado muito nos últimos dias. A gente não é tão... Era aí que eu queria chegar, porque bom, enfim, fala. Não, a gente não é tão potente assim, então ele coloca em questão esse nosso delírio de potência. Assim. A gente é super poderoso, mas a gente não é. Tem uma coisinha idiota, desse tamanhozico, assim, Que ninguém vê, que é ninguém microscópico, vê, não tem nada, não tem pensamento, não tem cabeça, não tem nada, não tem racionalidade, não tem nada, e ela entra no seu pulmão e pode acabar com a sua vida assim, né? E então isso é uma primeira alegoria muito, muito forte para a gente pensar o nosso tempo, né? Como a gente lida com o mundo e esse nosso delírio de potência. Isso é muito, muito importante, serve para a gente pensar muito. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, que aí já está ligada ao medo, que é assim, não há lógica, não tem assim uma explicação mágica para se Deus quiser eu não vou pegar, e por que você mereceu este castigo de pegar isso, por que isso aconteceu comigo e não com o outro. Toda tentativa de explicação mágica que a gente busca dar para a vida, assim, então, na verdade, se eu me benzer, se eu fizer assim, se tudo isso, toda a nossa tentativa de conferir um sentido mágico para a vida, que haja sentido, não tem. Né? O que tem é uma coisa concreta. Se entrou em contato com um negócio, você pode pegar. O que vai fazer você pegar não é você acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, não é você rezar ou não rezar, não é nada disso. Não tem. Mas por que aconteceu isso comigo? Sabe essa frase? Por que eu não mereço isso? Eu não merecia isso que a gente por que isso justamente comigo? Então essa é uma outra coisa que vai fazer a gente tem que de fato revisar a nossa vida para que a gente possa então assumir a responsabilidade do que a gente está fazendo e não falar mas por que sim, por que isso comigo, né? Isso é muito importante e isso vale nesse momento. Você não tem porquê, é assim. E aí, como é que você lida com o medo, né? Derivando daí. E aí eu acho muito, muito importante para a gente pensar sobre a nossa atuação do medo e da relação com o outro como origem, fonte desse medo. Ontem o Martim estava, bom, não está em escola, né, e tal, e ele estava aqui em casa e hoje ele está na casa da mãe, o que foi? Nariz, tá mão no nariz. Eu tenho coisa. Acabei de passar álcool gel, então, tudo bem. Estava aqui em casa e a gente falando sobre isso e ele tentando falar, mas eu não, né? Mas como assim? Como é que é? E tentando entender do jeito dele, não é simples, eu acho, né? Como é que é isso? E ele falou, bom, o sentimento mais importante que existe no nosso corpo é o medo.
A gente, por que, Martim? Aí não, porque o medo causa o pesadelo, e o pesadelo me faz acordar e tal. Aí foi uma explicação assim, que também era interessante. Eu falava, por que o medo? Ela falou, eu acho que o medo é muito importante, porque ele faz a gente ter cuidado, né? O medo é muito importante porque ele faz a gente ter cuidado, e com o cuidado ele faz a gente, então, conservar a nossa existência, né? A gente continuar vivo. Aí ele falou, é verdade, por exemplo, aí ele viu uma tomada que tem aqui do lado, ele falou, se eu olhar para lá, para essa tomada, e tiver um fio, e aí eu olho esse fio, e aí eu sinto medo, e eu saio correndo. Aí ele saiu correndo. Aí eu falei, Martim, você não precisa sair correndo. O medo te faz só não tocar. Você entende que o medo serve para você entender que você não pode tocar aquele fio desencapado. Você não precisa sair correndo. Você não precisa sair correndo dele. Você entende que você não pode tocar. Então, nesse momento aqui, agora que a gente vive, não, como é que o medo não vira pânico, não vira delírio, paranoia e tal, e tal, e tal. A gente tem que entender o que é objetivamente que a gente tem que fazer, né? Não tem uma explicação mágica que vai te proteger e nem te castigar. E não tem algo que você tem que correr disso também. Tem algo que você tem que fazer concretamente. É sobre isso. Não tem nada além disso. É sobre isso. É o que eu tenho que fazer. Ah, tá. Então eu tenho que lavar minha mão, eu tenho que passar álcool gel, eu tenho que não entrar no metrô cheio de gente, muito embora você vê a estação da Sé hoje em São Paulo, um mar de gente, porque a gente não pode deixar de trabalhar, e essa é a loucura do trabalho nesse sentido, problema da economia, o Paulo Guedes, tudo que vem daí, né? Mas aí então, não adianta você fugir, sair correndo das pessoas e se isolar num sentido paranoico dentro de casa e aí começar a achar que o outro é o que vai te trazer a doença. E aí tudo que vem de paranoia daí, né? Porque o problema é o outro, o problema é o chinês, o problema é o migrante, o problema é, enfim, o outro, qualquer outro. Mas o medo, então, tem que servir para a gente lidar com ele de uma maneira concreta ali. Então o medo serve para a gente saber que você tem que fazer assim, ou assado, né? E aí como é que você vai processar o seu medo? Então, para quem é? Eu sou eufóbico aqui dizendo isso, tá? Eu, Emanuel, não estou falando isso na função de sábio, estou falando na função de fóbico. Então, como é que você vai processar o seu medo? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você não vai, então, arrancar a sua pele de tanto passar álcool gel, né? Como é que você vai fazer o necessário, mas não o compulsivo, entende? E por aí segue, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Mas a gente pensar, eu acho que é importante a gente pensar que talvez, porque e aí a economia, e aí as bolsas caem, e aí sei lá o que acontece, e aí o dólar tá R$5, seja lá o que isso queira dizer, se tem algum economista aí me explica, eu nunca entendo o negócio do dólar sobe, o dólar desce, o que acontece, é porque você vende mais dólar, né? Aí é isso, né? Eu acho que é. Não faça mais. Eu acho que aí você tem que vender dólar, porque sei lá o quê, porque é crise, enfim. Mas aí a gente tem que começar a perceber que não adianta a galera toda lá da economia do país, o ministro da economia, essa gente toda achar que o mercado é o que deve dirigir o mundo. O texto do Zizek fala muito sobre isso. Como é que a gente pode, gente, botar o mercado, que é um negócio totalmente abstrato, ações de empresas e coisas assim, acima do ser humano? Abstrato e sem cuidado, né? Sem preocupação com o outro. Sem preocupação com nada. Ele é só um monte de número de coisas. Ele é um organismo vivo que depende dos humores de todos os países. Ele é isso. E aí você acha que um economista, sei lá, Paulo Guedes, porque ele é liberal, e aí ele vai fazer uma economia mais aberta e vai vender, vai privatizar empresas e tudo isso, ele vai conseguir fazer isso sozinho, sendo que o governo é catástrofe? O governo é tudo de não estável no nosso país? É esse governo? É uma instabilidade só? É um caos? Como é que o caos, que é o governo do país, não vai ter nada a ver com a economia do país? Isso pra mim é uma coisa que eu não consigo entender. Já que a economia lá e as ações e as bolsas e tudo isso tem totalmente a ver com a estabilidade e com os humores, então se os humores do governo são totalmente desenfreados e caóticos, como é que você pode ter uma economia estável? Não dá, não faz o menor sentido. Vou tentar linkar, desculpa amor, a entrevista do Armínio Fraga. Maravilhosa, Armínio Fraga no ontem na Globo News, para Miriam Leitão. Mesmo com todas as críticas ao Armínio Fraga, tudo isso que você possa fazer, a entrevista é interessante. Mesmo que você não goste do Armínio Fraga, é um cara que tá lá enfim, falando coisas muito importantes, inclusive dizendo que agora não importa qual é o plano do governo para a economia brasileira nesse momento. Nesse momento, o que importa são as pessoas, o que importa é a infraestrutura. Tem que gastar dinheiro sim em infraestrutura, tem que gastar dinheiro sim com saúde nesse momento, é isso que tem que ser feito.
E ele fala isso, assim. Não só isso, né? Tem que gastar dinheiro, aí é um ponto muito delicado, porque o 13º adiantar e tal, mas aí tudo que você estava falando mais cedo, todo mundo que não tem carteira assinada, todo mundo que... Todo mundo vive na informalidade. E aí como é que você faz para ajudar essas pessoas para que elas possam não ter que estar no metrô e no ônibus? Esse é um problema, talvez o problema mais sério do Brasil. Porque aí a restituição do imposto de renda. Mas, gente, cara, é uma parcela enorme do país não faz imposto de renda, nem ganha para fazer imposto de renda. Como é que você vai não diminuir tem restituição de imposto de renda. Como é que você diminui o ritmo de São Paulo se as pessoas precisam do dinheiro para sobreviver? Isso é uma cagada que pode ser monstruosa no Brasil. E, gente, numa boa, sério, esse não é o momento de falar, não, coronavírus, ou de falar isso não é nada, ou de falar, mas a gente tem mais gente assassinada por ano, negros, homens negros e tudo. Eu sei a gente sabe disso, mas uma coisa não apaga a outra, entendeu? Não é sobre isso, não é sobre isso agora. Vamos tentar retirar esse campo ideológico de discussão que é justo, que a gente não pode parar de ter nunca na vida. Pensar sobre, por exemplo, né, tudo isso que a gente sabe que é as injustiças do país, o absurdo do país, o racismo do país e tal, então como que isso gera sofrimento para tanta gente, mas isso não implica da gente não levar a sério isso que está acontecendo, porque pode ser uma cagada bizarra, que não vai passar essa semana, que vai durar meses, entendeu? E pode matar uma galera. E é uma bosta isso mesmo. Mas... Porque o sistema de saúde brasileiro não tem nenhuma condição de passar por isso. Mas mesmo que tivesse mais condição, ninguém está preparado para isso, né? Não tá. Na França está morrendo gente a rodo também, entendeu? Na Espanha também. Então não é só o Brasil é super delicado nesse sentido, mas não é só o Brasil. É um país gigantesco, né? É um país enorme com muita gente. A gente tem muita gente. E aí, bom, quanto tempo tem esse vídeo? 26 minutos. Eu posso ler aqui só uma coisa que amanhã a gente continua. O Gabo fala e amanhã a gente continua, porque eu acho que me deu uma certa esperança. Eu li e me deu uma certa esperança, tá? É da carta de agradecimento ao Nobel, não tem nada a ver com 100 anos de solidão. Mas ele escreve. E ainda assim, diante da opressão, do saqueio e do abandono, nossa resposta é a vida. Nem os dilúvios, nem as pestes, nem a fome, nem os cataclismos, nem mesmo as guerras eternas através dos séculos e séculos conseguiram reduzir a vantagem tenaz da vida sobre a morte. Uma vantagem que aumenta e se acelera. A cada ano há 74 milhões de nascimentos a mais que mortes. Uma quantidade de novos vivos suficiente para aumentar 7 vezes a cada ano a população de Nova York. A maioria deles nasce nos países com menos recursos, e entre eles, é claro, os da América Latina. Enquanto isso, os países mais prósperos conseguiram acumular um poder de destruição suficiente para aniquilar 100 vezes não apenas todos os seres humanos que existiram até hoje, mas a totalidade de seres vivos que passaram por este planeta de infortúnios. Num dia como o de hoje, meu mestre, William Faulkner, disse nesse mesmo lugar: "Eu me nego a admitir o fim do homem. Não me sentiria digno de ocupar esse lugar que foi dele se não tivesse a consciência plena de que pela primeira vez desde as origens da humanidade, o desastre colossal que ele se negava a admitir há 32 anos é, hoje, nada mais do que simples possibilidade científica. Diante desta realidade assombrosa, que através de todo o tempo humano deve ter parecido uma utopia, nós, os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, nos sentimos no direito de acreditar que ainda não é demasiado tarde para nos lançarmos na criação da utopia contrária, uma nova e arrasadora utopia da vida, onde ninguém possa decidir pelos outros até mesmo a forma de morrer, onde de verdade seja certo o amor e seja possível a felicidade. E onde as estirpes condenadas a 100 anos de solidão tenham, enfim e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra." Gente, então vamos estar aqui juntos, juntos seguiremos e vamos usar esse momento para tentar abrir novos campos de entendimento sobre a nossa vida e novas possibilidades de uma vida talvez menos cretina. Né? Vamos lá, amanhã a gente volta. É isso, gente. Tchau. Bom dia pra vocês. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Amanhã eu queria falar sobre a solidão. Vamos. Estar só em casa. Estar só em casa. Vamos lá.